Tá sofrendo com a procrastinação? Adiou várias tarefas essa semana? Nesse vídeo eu vou te dar 7 dicas valiosas para lidar com a procrastinação no dia a dia. Eu sou a professora Ana Maria Ribeiro, eu ensino gestão de tempo de uma forma super descomplicada. Procrastinar é algo super comum, em alguma medida é até esperado. Às vezes a gente procrastina porque tá cansado, tá precisando de uma pausa mesmo. Mas em outras situações a procrastinação pode se tornar crônica e atrapalhar demais o nosso trabalho e impedir que a gente tenha bons resultados. Por isso hoje eu vou te dar algumas dicas, que são as dicas que eu dou para os meus alunos na minha mentoria de gestão de tempo para lidar com a procrastinação e diminuir a chance de adiar tarefas importantes. Dica número 1. Dê o primeiro micro passo para concluir aquela tarefa. Às vezes, só o que a gente precisa é de um empurrãozinho inicial. E pensar na atividade inteira vai deixar a gente já cansado, imaginando que a recompensa está muito longe. Mas se a gente pensar na primeira mínima tarefa para começar aquela atividade, fica muito mais fácil. Por exemplo, o mais difícil de fazer atividade física, de ir para academia, é colocar a roupa da academia e sair de casa. Uma vez que você já saiu de casa e que você chegou na academia, você vai fazer atividade física, você já tá lá. Então não pense na atividade física inteira. Pense em, eu vou colocar a roupa da academia, o tênis e eu vou dar o primeiro passo para fora de casa. Isso vale para qualquer atividade. Sempre pense qual que é a primeira mínima tarefa para começar qualquer coisa. Qualquer projeto gigantesco tem uma primeira tarefa pequenininha. Seja fazer o download de documento, ler as instruções. Pense só nesse primeiro passo e só vai. Segunda dica: olhe para suas emoções e não só para sua gestão de tempo. As nossas emoções influenciam demais na nossa chance de procrastinar, porque elas também influenciam na nossa motivação, no nosso cansaço. Por isso observe se o que está te levando a procrastinar não é alguma coisa de fundo emocional, um transtorno mental ou algum momento difícil que você esteja passando. Se for o caso, procure um profissional de saúde mental. Terceira dica: nomeie o seu problema. Será que é mesmo procrastinação? A necessidade de procrastinar pode estar mascarando outras necessidades que são válidas e que estão presentes na nossa rotina. Por exemplo, se você tende a procrastinar depois de muito tempo sem fazer uma pausa, não é procrastinação, é necessidade de fazer uma pausa. Se um dia depois que você dormiu super mal ou dormiu pouco, você tende a procrastinar mais, não é procrastinação, é cansaço, é sono. Se você estiver se alimentando mal, você vai ter maior chance de procrastinar. Se você não estiver fazendo atividade física, se você estiver com alguma doença, tudo isso vai influenciar na sua procrastinação. Então, às vezes, o problema não é procrastinação em si, mas alguma outra questão que está te levando a adiar tarefas. Quarta dica: crie uma relação com o futuro. Pense sempre em facilitar a sua vida daqui a algum tempo. Visualize o seu eu do futuro. Pense no seu eu do futuro com carinho e facilite a vida dessa pessoa. Pense sempre que você está fazendo isso para ela. Pense nela com carinho e quando chegar um momento onde aquilo fez uma influência positiva, agradeça o seu eu do passado. Isso vai reforçar um padrão de comportamentos no seu cérebro e vai fazer com que você crie esse hábito de sempre antecipar as coisas e facilitar a vida de você daqui a um tempo. Quinta dica: pratique a procrastinação consciente. Viu que vai procrastinar? Não tem jeito? Já tá adiando a tarefa? Tá num outro clima? Faça isso de forma consciente. Entenda que você tá procrastinando por alguma demanda sua que talvez não esteja atendida. Procure atender essa demanda, por exemplo, se for fome, cansaço, tédio. Faça isso sem se culpar e logo que você terminar, volte à tarefa que você estava fazendo inicialmente. Se for necessário, volte nas outras dicas e também planeje o início da tarefa, se motive de alguma forma para então você comece. Tente não procrastinar com tarefas sugadoras de tempo. Por exemplo, ficar numa rede social que você sabe que é muito viciante para você, porque ali vai ser muito fácil você perder o controle do tempo que você está usando nessa procrastinação. Tente procrastinar com alguma outra tarefa útil que tenha a ver com o seu trabalho, que tenha a ver com aquela atividade que você está desempenhando, mas que seja mais fácil de realizar. Assim você ainda vai estar sentindo que está evoluindo, não vai se sentir tão frustrado. Dica número 6: faça planos que incluam imprevistos. A gente não consegue prever o que o imprevisto vai ser, mas a gente consegue sim imaginar que imprevistos vão acontecer. Então, quando você for fazer o seu planejamento semanal, não preencha a sua agenda inteira. Essa é uma forma errada de pensar na gestão de tempo, né? As pessoas acham que tem que fazer uma agenda e preencher tudo. Não, essa não é uma boa forma de fazer seu planejamento semanal. Deixe alguns espaços em branco para que a sua agenda ela consiga acomodar imprevistos e você tenha ali uma margem de flexibilidade. Assim vai ficar muito mais fácil lidar com a procrastinação, você vai se frustrar menos e vai ter mais facilidade de remanejar a sua agenda. Sétima e última dica: não se culpe.
culpe. Se repreender só vai atrapalhar ainda mais o processo. Na gestão de tempo, a gente busca trabalhar muito mais com o reforço positivo do que com o reforço negativo. Ou seja, o reforço por você comemorar suas conquistas, comemorar as coisas boas e não por se culpar ou se dar alguma punição quando você faz algo que não estava planejado. A autocrítica exagerada, ela vai, na verdade, nos atrapalhar a conquistar nossos objetivos. Quando você procrastinar, use sua racionalidade. Não se culpe, se cobre, pense, por que eu procrastinei? Tem alguma necessidade aqui minha que não estava atendida? Tente atender essa necessidade, tente voltar para a tarefa. Se não for possível, continue não se culpando. Só tente racionalizar o porquê, o motivo daquela procrastinação e como você pode criar estratégias para contornar isso. Os dias que você não procrastinar, que você conseguir cumprir seu planejamento, se abrace, se parabenize, comemore suas conquistas, mesmo as menores. Assim a gente está reforçando o padrão positivo de comportamento e não criando punições e coisas ruins para nossa cabeça. E aí, gostou dessas dicas? Vai aplicá-las na sua gestão de tempo? Conta aqui para mim nos comentários, curte esse vídeo, compartilha com pessoas que você sabe que procrastinam bastante e me segue aqui no canal para mais dicas de gestão de tempo descomplicada. Até mais!